Chuta! Vai Éder, chuta! O pé direito de Éder. O Euro 2024 no olhar da secção de desporto do público. Estamos na semana dos oitavos de final do Euro 2024, já temos o quadro praticamente decidido e à hora que estamos a gravar ainda não sabemos o que aconteceu no Roménia, Países Baixos, nem no Áustria e Turquia, mas vocês, ouvintes do futuro, já sabem o que aconteceu nesses dois jogos. Estes foram os oitavos de final dos milagres, o milagre do gol anulado por 1 centímetro que lançou a Alemanha para os quartos, o milagre da bicicleta que salvou a Inglaterra de ir para casa sem o futebol, o milagre do autogol que deu os quartos à França e, pasme-se, o milagre do bom futebol da Espanha e da Suíça. Mas falta aqui um milagre, o milagre do guarda-redes voador chamado Diogo Costa, que salvou Portugal da eliminação. É esta a palavra-chave do 6º episódio do podcast O Pé Direito do Éder. Eu sou o Marco Vaza. Já ultrapassámos o número de golos que a Seleção Nacional marcou neste Euro, com o nosso 6º episódio, porque a Seleção só marcou 5. E como sempre temos o Nuno Sousa, que está a meio caminho entre Frankfurt e Hamburgo. Nuno, milagre é uma palavra razoável para descrever o que aconteceu? Olá, Marco. Eu julgo que sim. E foi um milagre em dose tripla ou quádrupla, se quisermos. Diria que, para além dos 3 penaltis, que é algo de absolutamente inédito na fase final no Campeonato da Europa, 3 penaltis defendidos, entenda-se, eu julgo que aquela defesa aos 115 minutos, depois de uma infelicidade de Pep, em que deixou o Cesco na cara do Diogo Costa, acabou por ter tanta mais importância do que a questão dos penaltis, porque com 5 minutos de jogo e da forma como não estávamos a conseguir desbloquear a organização defensiva da Eslovénia, tenho muitas dúvidas que Portugal, sofrendo um gol nessa altura, tivesse a capacidade de dar a volta ao texto. E a verdade é que quando se esperava, olhando para aquilo que era o potencial e a efetiva valia das duas equipas, que eventualmente pudesse ter sido Jan Oblak o grande destaque do jogo, no sentido de pelo menos ir adiando a vitória portuguesa, a verdade é que acaba por ser o guarda-redes português a sair por cima, num contexto diferente, é verdade, eu creio que Portugal acaba por ganhar de forma totalmente justa, mas numa exibição absolutamente invulgar, memorável, quiseres, podemos adotar aqui, utilizar adjetivos uns em cima dos outros, creio que nunca estaremos perto de qualificar o que aconteceu, foi de facto uma noite inesquecível para o guarda-redes em particular, para Portugal não tanto, porque creio que continuamos um bocadinho aquém daquilo que verdadeiramente valemos. O Diogo Costa provou mais uma vez, como se ainda fosse preciso fazê-lo, que é um guarda-redes de classe mundial, ainda muito jovem, apenas 24 anos, e é preciso não esquecer que foi Fernando Santos que tomou essa decisão de passar Diogo Costa para como número 1 da seleção portuguesa, tirando esse estatuto ao Rui Patrício, que continua a ser um excelente guarda-redes, mas Diogo Costa de facto está digamos, a fixar-se no lugar, e já se fixou no lugar, e agora provavelmente será uma década com o Diogo Costa na baliza da seleção, esperamos nós. De facto, o Diogo é um guarda-redes que aos 24 anos, como já disse, já enche 2 balizas, a baliza do Futebol Clube do Porto, a baliza da Seleção Nacional. De facto de facto nesse jogo é mesmo o herói do milagre, o autor desse milagre de Portugal contra a Eslovénia. Não foi um milagre de Berna como aconteceu na final do Mundial de 1954 com a Alemanha, diante da Hungria, mas foi claramente um milagre de Frankfurt, versão Diogo Costa. Ele que, também é bom recordar, tem uma especial apetência para defender grandes penalidades, e especialmente em contextos de altíssima exigência, porque na Liga dos Campeões, se não estou em erro, ele já tinha defendido 3 grandes penalidades consecutivas, não no mesmo jogo, mas em jogos consecutivos, e isto mostra bem de que tipo de guarda-redes estamos a falar aqui. Ele no final do jogo, curiosamente, desvalorizou um pouco a questão do estudo dos adversários, se quisermos, do posicionamento dos ombros, das questões técnicas propriamente ditas e do trabalho de casa, do laboratório, e insistiu mais na questão do instinto e explicou basicamente o brilharete que fez com base no feeling que tem naquela fração de segundos antes do remate, e a verdade é que agora só tem de continuar a alimentá-lo, porque será útil não só para a seleção, mas também na carreira pessoal, que ainda está muito no início, felizmente, para quem gosta de futebol. Este europeu de facto uma montra privilegiada, como se os grandes clubes, pelo menos os clubes com mais dinheiro do futebol europeu, andavam distraídos em relação ao Diogo Costa, como Roberto Martínez alegou no final do jogo, que era o segredo oculto
mais oculto do futebol europeu, agora não tem desculpa para não saberem quem é o Diogo Costa. Enfim, de facto um guarda-redes heróico na baliza portuguesa, como já não se via desde os tempos de Ricardo Pereira, que é precisamente um dos adjuntos e um dos treinadores de guarda-redes desta seleção. Mas outra personagem inescapável desta campanha até agora, e deste jogo em particular, é Cristiano Ronaldo. Sabemos que ele, esta época, marcou 50 gols na Arábia Saudita, mas leva 0 no europeu. Pergunto-te, Nuno, se as balizas sauditas são maiores do que as balizas da Alemanha. Bem, não tenho dúvidas de que os guarda-redes que têm figurado no Euro são, em média, bastante mais talentosos do que aqueles que, com todo o respeito, que competem na Liga Saudita, mas a questão parece-me que está muito longe de se escutar na baliza dos guarda-redes. Creio que todos nós percebemos e entendo que o país, de certa forma, em certos momentos, esteja um pouco dividido entre quem defende que Ronaldo deve continuar nestes moldes e quem defende que começa a chegar à altura de passar o testemunho, mas creio que o país já percebeu que estamos perante um jogador que pouco tem a ver com o jogador dos últimos largos anos que conhecemos, o que é absolutamente normal, é fatura que a idade acaba por passar, mas ele tem tido muito mais dificuldades em encontrar situações de finalização do que seria expectável, e mesmo aquelas que tem tido, uma grande penalidade que tentou converter ontem durante o jogo por falta sobre o Diogo Jota, acabou por desperdiçá-la. Se juntarmos a isso os livros diretos que também não está a conseguir capitalizar, o facto de partir recorrentemente em fora de jogo para ataque ao espaço, sobretudo lances na profundidade, o facto de muitas vezes nem sequer conseguir o gesto da finalização, já não digo de fazer o golo, mas muitas vezes dentro da área, da luta com os defesas centrais, não está a conseguir o espaço necessário para conseguir finalizar. Percebemos que o que estamos a ver aqui neste Euro 2024 é uma sombra de Cristiano Ronaldo e não ele próprio, e portanto nesse sentido acaba por ser um pouco uma desilusão para quem esperava um rendimento à altura daquilo que tem sido a sua carreira. Para quem tem vindo a acompanhar aquilo que tem sido a trajetória nos últimos anos, eu creio que já não será uma surpresa assim tão grande, e Portugal de certa forma também acaba por sofrer um pouco desta ausência de um avançado que, mesmo não fazendo golos, seja capaz de ser mais combativo na área, de ser mais eficaz sem bola, de obrigar o adversário a errar mais, mas pronto, essa é uma decisão claramente do selecionador, que Roberto Martínez tem-na defendido com unhas e dentes, como sabemos. Bem, nós sabemos que o Ronaldo é um extraterrestre em termos de longevidade e de rendimento e de continuar no topo aos 39 anos e com mais de 20 anos de carreira. Seja como for, nesta fase da carreira seria legítimo e se calhar até mais útil ter Ronaldo como, digamos, uma arma secreta ou como uma solução a lançar a partir do banco, em vez de o lançar desde o início, e recordamos que o Cristiano Ronaldo tem sido titular em todos os jogos e só não tem o pleno dos minutos porque saiu, salvo erro, aos 65 minutos do jogo com a Geórgia. Neste aspecto seria mais útil para a seleção ter Ronaldo como uma solução de banco e não como uma solução de início. E outra pergunta associada é: Roberto Martínez estará a pensar nisso ou nem por isso? Eu julgo que não é desconsiderar que Cristiano pudesse ser mais útil efetivamente até com outro desenho, com outro sistema, ou seja, Portugal jogando recorrentemente com apenas um avançado, uma referência na posição 9, neste caso é Ronaldo, dificilmente com Roberto Martínez haverá margem para outro jogador. Eu não defendo que Portugal mude de sistema radicalmente para acomodar Cristiano Ronaldo, o que digo é que em determinados momentos de determinados jogos, se Portugal jogar com dois avançados, Gonçalo Ramos, por exemplo, e Cristiano Ronaldo, talvez Ronaldo comece, ou seja, possa beneficiar melhor daquele espaço relativamente pequeno que é o seu habitat atual para poder finalizar. A verdade é que isso não acontece e não me parece-me manifestamente difícil que Roberto Martínez tenha esta questão em linha de conta, assim como me parece difícil que deixe cair Cristiano Ronaldo depois de tudo isto. E vou só dar 2 dados para percebermos do que estamos a falar. Cristiano Ronaldo ontem jogou os 120 minutos num contexto de grande exigência do ponto de vista físico, em claramente a dimensão física do jogo, dos centrais e dos médios defensivos da equipa da Eslovénia lhe impôs a ele e aos colegas, obviamente, um desgaste tremendo, e mesmo assim cumpriu os 120 minutos de jogo. Para além disso, a verdade é que no jogo em que era eventualmente possível ter-lhe dado algum descanso, o jogo com a Geórgia, em que 9 dos seus colegas de equipa tiveram direito a um intervalo competitivo, a verdade é que mesmo nesse jogo Roberto Martínez fez questão de manter Cristiano Ronaldo no 11 inicial e, é verdade, retirou-no nos últimos minutos, mas não deixou de lhe
enfim, acrescentar minutos de competição com um argumento que eu tenho dificuldade em compreender, porque aparentemente é um argumento que só se aplicou ao Cristiano Ronaldo, era um intervalo, um hiato muito grande entre aquele jogo e o jogo dos oitavos de final, aquele que viu ontem, e Roberto Martínez receava que perdesse alguns dos índices competitivos físicos que tinha acumulado até então. A verdade é que esse argumento não foi válido para os outros jogadores, foi apenas para Ronaldo, e portanto, juntando estas duas informações, tenho muitas dúvidas, seríssimas dificuldades em acreditar que Roberto Martínez mude de forma tão radical de um jogo para o outro. Até porque o Roberto Martínez, no final do jogo, um jogo que todos nós sabemos agora o que aconteceu e como se desenvolveu e a forma como Portugal se qualificou, Roberto Martínez achou que a seleção jogou muito bem, portanto, se calhar por isso não vê motivos para mudar, não é? Sim, tem sido esse, por acaso tem sido esse também o discurso mesmo em outras circunstâncias. No jogo com a República Checa, Roberto Martínez preferiu valorizar o facto de a seleção ter tido a alma suficiente para dar a volta ao resultado, tendo começado em desvantagem. Frente à Turquia, o plano correu manifestamente bem, porque a Turquia também se expôs mais, foi uma seleção completamente diferente das outras três que enfrentámos até agora. Diante da Geórgia, o argumento foi que era um jogo que já não contava, Portugal já tinha a qualificação assegurada, foi uma rotação muito ampla da equipa e a verdade é que depois os resultados acabaram por não surgir de acordo com aquilo que eram as expectativas. Ontem, na minha perspectiva, mais uma vez, Portugal não ficou muito longe do guião, do modus operandi que mostrou nos jogos anteriores. O resultado foi o mesmo, voltámos a não conseguir fazer um gol de bola corrida frente a uma seleção que se limitou a defender, e a verdade é que Roberto Martínez, como dizias muito bem, voltou a mostrar-se satisfeito, rotulou a exibição como uma excelente exibição. Do ponto de vista defensivo foi uma exibição claramente competente, tirando aquele erro de Pep, mas também é bom percebermos qual é o contexto, uma seleção que não é capaz de quase fazer um golo a ninguém. Esta seleção da Eslovénia também não os sofre, é verdade, mas claramente Portugal, se neste jogo não tivesse tido bola, iniciativa, capacidade de empurrar o adversário para trás, dificilmente a teria noutros jogos dos oitavos de final em diante, porque a partir de agora, como sabemos, vai ser a exigência cada vez maior e claramente que também, muito provavelmente, o plano de jogo irá mudar e se calhar vamos ver uma versão um pouco diferente da seleção portuguesa, não por iniciativa própria, mas por força daquilo que os adversários nos vão trazer para cima do calvado. Este jogo em Frankfurt, esta vitória sobre a Eslovénia no desempate por penaltis, colocou a seleção portuguesa no caminho da França, não é? A França que no mesmo dia, umas horas antes, tinha eliminado a Bélgica também com uma espécie de milagres, um autogolo de Jan Vertonghen após um remate de Kolo Muani. Esta França também não tem impressionado por aí além. Kylian Mbappé também não tem sido a estrela brilhante que provavelmente a França esperava. No entanto, também, tal como a seleção portuguesa, tal como a seleção inglesa, vai cumprindo os mínimos e está nos quartos de final. É verdade. Olhando para o torneio até agora, e creio que já tivemos aqui parcialmente esta conversa, tirando a Espanha e grande parte, diria que de 3 jogos e meia parte da seleção da Alemanha, não vejo nenhuma seleção com uma continuidade de rendimento ao nível de um candidato ao título. Sinceramente não vejo. A Inglaterra tem sido talvez a maior das desilusões, se calhar apenas atrás da Itália, mas a Itália se calhar também não tinha o mesmo potencial neste europeu do que teve no europeu que venceu, que foi o anterior. E se excluirmos já agora, a Itália é o exemplo de que ter um grande guarda-redes não chega. Um grande guarda-redes no sentido literal e metafórico. É de facto muito alto e é um excelente guarda-redes. O Donnarumma é de facto um guarda-redes top. Atenção, eu até acho que esta geração da seleção italiana não é das mais desprovidas de talento. Acho que a seleção claramente é muito unidimensional na forma como joga, muito previsível e acabou por não conseguiu ultrapassar uma Suíça que essa sim tem sido uma das boas surpresas destes torneios, juntamente com a Geórgia que já não está, mas dos sobreviventes claramente a Suíça a mais empolgante das surpresas, sem dúvida. E pronto, lá está, como eu disse no início, não sabemos ainda o que vai acontecer nestes 2 jogos que restam dos oitavos de final. Nesses 2 jogos também está outra seleção também muito consistente e muito estável, que se chama Áustria, e pronto, mas de qualquer maneira esses 2 jogos estão do outro lado do quadro, não vamos falar deles agora porque também não sabemos o que é que aconteceu. Vamos isso sim falar um pouco desse França-Portugal. Enfim, teremos mais tempo para falar sobre ele, mas podemos já lançar um bocadinho aqui as bases desse confronto.
Sim, como dizias, e bem, estou totalmente de acordo. Eu creio que a França também está muito longe do mínimo exigível, ou seja, para uma seleção que se apresentou e não podia ter sido de outra forma, se apresentou neste europeu como um candidato ao título, se calhar um dos dois mais fortes à partida para o torneio, creio que está a deixar um pouco a desejar, quer em termos de rendimento coletivo, quer até da capacidade individual de alguns jogadores, como Mbappé à cabeça, de rebocarem a seleção nos momentos de maior dificuldade. É uma seleção que continua a ter imenso talento e creio que grande parte do favoritismo também decorre provavelmente mais da qualidade individual do que propriamente do processo de jogo coletivo, que pode, enfim, desequilibrar a qualquer momento, a verdade é essa. Mas julgo que a tendência desta seleção de Deschamps tem sido muito mais de se preocupar com a organização defensiva, e mesmo aí tem tido algumas dificuldades, e não tanto de conseguir desbloquear o jogo ofensivamente. Nesse aspecto, há aqui parece-me um ponto de contacto com a seleção portuguesa, e eu tenho alguma curiosidade para perceber até que ponto é que esta seleção da França, neste momento de confiança ou de falta dela, terá efetivamente a vontade, estrategicamente, de assumir maior risco diante da seleção portuguesa. Não acredito, obviamente, que vá adotar a mesma estratégia com um bloco baixo e sair apenas em transições que enfrentámos diante da Eslovénia, da República Checa ou da Geórgia, mas claramente que me parece que vai entrar em campo bastante com um índice, se quisermos, de calculismo acima daquilo que seria expectável se o torneio estivesse a correr de melhor forma. E isso não sei se será necessariamente uma boa notícia para Portugal, porque encontrando um adversário com o potencial individual da França, mais, se quisermos, alerta para os momentos em que não tem a bola, e se calhar mais desperto também para ativar ataques rápidos, não sei se Portugal não terá mais dificuldades do que aquilo que seria de antever se a França assumisse abertamente o jogo, assumisse o favoritismo e quisesse manobrá-lo com bola, empurrando Portugal para trás. Portanto, tenho alguma curiosidade para ver quão conservadoras vão ser as duas equipas neste confronto. Creio que há respeito mútuo, sobre isso não tenho dúvida nenhuma. Nenhum dos treinadores até agora, dos selecionadores, e vou excluir daqui obviamente a fase de qualificação, porque enfim, os adversários foram os que foram, nenhum dos selecionadores me parece que conseguiu convencer até agora nesta fase final, e tem aqui claramente uma boa oportunidade para dar um passo em frente, até porque, como sabemos, o jogo é eliminar, e a seleção que não for suficientemente competente vai ficar pelo caminho. Deixar também só uma nota, que nós, como sabemos, até o título deste podcast o indica. Portugal já venceu a França na tal final do Euro 2016, então para cá já enfrentou mais de 2 vezes a França, uma das quais na fase de grupos do último campeonato da Europa, que acabou de correr em 2021 e não em 2020 por causa da pandemia, e a verdade é que desde 2016 nesses 2 jogos não conseguimos ganhar, empatámos um, perdemos o outro. Veremos se desta vez conseguimos dar a volta ao texto e um resultado diferente. Vai ser em contexto de europeu, vai ser de facto então uma reedição dessa final de 2016, com a diferença de que, enfim, Portugal desta vez não tem Éder. E por aqui ficamos neste sexto episódio do Pé Direito de Éder. Sexta-feira, já sabemos, Portugal joga em Hamburgo com a seleção francesa. É na sexta-feira também que voltaremos aqui a este podcast. Eu sou o Marco Vaza, um abraço. Um abraço para todos e reservem um lugar na vossa agenda para uma vaga para sexta-feira à noite, para o tal Portugal-França, que será imperdível para quem gosta de futebol, obviamente. E até breve. Até já. O público fica no ouvido.